professores, o Paulo também, conheço já há muito tempo, e é sempre um prazer estar com vocês. Eu gosto bastante de participar, porque eu acho que eu consigo trazer, né? Hoje eu já estou beirando 50 e com 30 anos aí de formado, né? Me formei com 21, ou seja, saí do singular com 16 anos, com 21 eu estava formado. Engenheiro de produção na FEI. Eu acho que eu aprendi muito, e muitas coisas do que na verdade, eu apanhei durante a minha carreira, eu gosto de trazer, né, de participar para justamente, né, dar aquela recomendação, aquele conselho para os novos, né, os novos profissionais ou os futuros profissionais, para até que eles não sofram tanto quanto eu sofri, né, na minha época, né? Então, acho que na minha época eu não lembro de ter tido esse tipo de iniciativa, ou se teve, não recebi esse tipo de ajuda ou de conselho, mas né, eu vou até já pedir de antemão aqui que me perdoem se algumas vezes eu for duro demais ou agressivo demais, relevem, né, mas eu tinha um chefe que dizia que a vida é cruel, né? Então, o mundo é cruel, o mundo lá fora, no dia a dia, ele é cruel, ele é difícil, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com frustrações, né, com competição, mas eu acho que se você está bem preparado, né, você entende, né, passa a entender bem como isso funciona. Com certeza. Falar um pouquinho só da minha trajetória profissional, Rodrigo, rapidinho? Por favor, exatamente isso que eu te pedi agora. Né, eu me formei, então, na FEI, Engenharia de Produção Mecânica. Depois, eu trabalhei durante a faculdade, eu trabalhei 2 anos, na época, na Antártica, que hoje é Ambev, trabalhei em área de manutenção, área de desenho técnico, né, na época desenhava com nanquim, em pranchetas, etc., e eu tive a oportunidade, no meu último ano de engenharia, de participar de um processo seletivo de consultoria, que na época era Andersen Consulting, hoje Accenture, e acabei entrando, né, tive um grande desafio por conta do inglês, que o meu inglês era péssimo, mas aí eu tive, vamos dizer assim, um café com leite ali, falou, olha, você vai entrar, mas a empresa é americana, tudo é em inglês, se você não correr atrás, você vai estar fora por sua conta e risco. Eu passei 2 anos com aula particular todo dia, 1 hora por dia, de segunda a sexta, realmente para aprender o inglês, né? Então, acho que aí vai como primeira dica, né? Aprenda o inglês. Inglês é igual comer, tomar banho, tudo tem inglês, independente da profissão que você vai seguir, né? É a língua global, é a língua, né, que as empresas globais usam e que a maioria de sistemas e tudo que você vai usar, então, se habitue com o inglês, né? Deixe o computador, meu computador é em inglês, o rádio do carro é em inglês, a televisão está em inglês, então, assim, meus filhos, desde pequeno, o celular é todo em inglês. Para mim, hoje já é mais fácil estar no inglês do que no português, e para isso é hábito, né? Como alguns conhecem aí, usar Excel, PowerPoint, ou o próprio celular, né? Você compra um celular novo, você vai aprendendo porque você usa todo dia, né? Eu acho que inglês é isso. E aí eu trabalhei em consultoria, para mim é uma coisa que eu me adaptei muito bem, porque é uma coisa muito dinâmica, apesar de ter um trabalho árduo, é uma coisa que cada dia você está num cliente, fazendo projetos diferentes. Então, eu iniciei fazendo projetos na época de ISO 9000, né? Eu tinha visto na faculdade o que era ISO 9000, me deram 2 clientes e falaram, você tem 6 meses para implantar ISO 9000 nesses 2 clientes, né? Era um em Diadema e outro aqui na Aricanduva, empresas pequenas, da ordem de 50, 70 colaboradores, né? Dei certo, fiz amizade com os donos, né? Fiz um ótimo trabalho, depois fiz trabalhos em logística, em montadoras. Depois passei 1 ano no Hospital das Clínicas em São Paulo, aí eu saí da consultoria, fui para o Hospital das Clínicas, um convite de um diretor financeiro, ajudei a montar o Hospital de Itapecerica da Serra, ajudei a fazer projetos de análise financeira. Aí voltei para a consultoria, para a Accenture novamente, na área mais voltada à mineração, né, trabalhando muito com Vale e Votorantim. Também foi uma experiência muito bacana, viajei para caramba, conheci várias minas, eu sou um cara, né, engenheiro, adora estar no campo, né, não quer ficar trancado em escritório, então fui em Minas, mineração de zinco, de níquel,
assim, é muito bacana você conhecer isso, pela própria Vale também, fui para Carajás, fui lá para o Pará, ia muito para BH, para o Rio de Janeiro, então, assim, participei disso bastante, e aí cansei, eu casei, eu falei, putz, consultoria tá demais, tinha uma oportunidade de trabalhar na Embraer, fui lá, passei no processo seletivo, trabalhei 3 anos na Embraer, lá em São José dos Campos, então me mudei para São José, trabalhava numa área de suporte a procurement, que é compras, né, não fazia compra diretamente, mas eu era meio que, né, com a experiência toda de consultoria. Então, visitei a Boeing lá em Seattle, visitei a Airbus, né, fazia projetos de reorganização, de implementação de novos projetos, então também foi bacana essa experiência. Aí tive uma oportunidade no Rio de Janeiro, né, eu tinha passado já muito tempo no Rio de Janeiro, por conta principalmente da Vale, pela Accenture, né, trabalhando, ia segunda, voltava sexta, ia segunda, voltava sexta, não era uma cidade que me agradava, mas eu tive uma proposta interessante para trabalhar num portal de compras das próprias mineradoras, que na época chamava Quadrim, que hoje pertence à SAP. Passei 3 anos no Rio, então também eu era diretor América Latina, já estava com uma posição boa, assim, aproveitei bastante o Rio de Janeiro, nessa época eu já tinha separado, então, solteiro no Rio de Janeiro, né, aproveitei muito lá a escola de samba, as corridas, né, eu corri bastante, né, meia maratona, maratona, e Rio de Janeiro tinham vários eventos assim. Aí eu também cansei do Rio de Janeiro, voltei para São Paulo, aí abri uma consultoria junto com os amigos, comprei uma fábrica de blocos lá em Jacareí, comecei nessa área de consultoria, então quando veio um convite de uma pessoa que eu tinha conhecido no Rio de Janeiro para trabalhar na Quadrim lá de Dubai. Era uma filial, né, não era um branch específico, porque lá tem uma questão governamental. Fui para lá, passei uma semana lá, me interessou, na época eu estava namorando, casei às pressas e, pum, mudei para Dubai. Lá eu fui ser Regional Vice President, que é RVP para toda a região do Middle East e para a África, né? Então, viajava muito, África do Sul, Catar, Bahrein, na época que, né, Catar não tinha nada, né? O ano que vem vai ter a Copa, já está muito mais desenvolvido, mas isso tem mais de 10 anos. Então, morei 1 ano em Dubai, foi uma experiência também sensacional, fui 3 vezes para a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, que é muito mais, na época, era muito mais restrito e fechado que Dubai. É interessante que eu fiz amigos e nas empresas, na última empresa que eu passei agora, todo o evento anual era em Dubai, então todo ano eu ia para Dubai, encontrava a galera toda, né? Acho que esse é a segunda dica para a galera, né? Network é importantíssimo, né? O que eu estou falando até agora, todas, né, as empresas por onde eu passei foi sempre por network, sempre alguém que indicou, e com isso, assim, a sua possibilidade de entrada é muito maior, né, do que você entrar num processo frio, vamos dizer assim, onde você só envia o seu currículo, né? Então, com indicação, né, todas elas e todas as empresas pelas quais eu passei foram sempre por indicação. Aí eu voltei de Dubai, né, minha família não se adaptou bem, para quem trabalha é fácil, mas para quem fica em casa não é tão simples assim. Eu voltei em 2010, tive um convite novamente de voltar para a Accenture, então fui pela 3ª vez na Accenture. Nisso eu já tinha também uma experiência de ter uma franquia, né, já vi as dificuldades de você ser um empresário também, né, de você ter o seu próprio negócio. Fiquei até 2016 e nos últimos 5 anos eu trabalhei na Cognizant, que é também uma empresa global de consultoria focada em tecnologia, né? Eu sempre passei em consultoria na área de negócio, né, sempre voltado a entendimento do negócio, e nos últimos 5 anos bastante focado em tecnologia, né, que eu acho que ajudou demais, né, em complementar a minha visão, e hoje tudo é tecnologia, né, em qualquer área que você vá tem tecnologia envolvida, então ajudou demais a complementar o meu conhecimento do negócio com a visão de tecnologia. Então, a gente vendia SAP, Salesforce, sistemas específicos, sistema web, e-commerce e assim por diante, né? Então, foi bastante bom, foi um convite também, né? Quando o country manager local um dia me ligou, eu estava no aeroporto voltando do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Tive anos que eu fiz 114 voos São Paulo-Rio, né? Para ficar lá, porque a Vale era meu principal cliente, né?
quando ele me chamou para a CogsA, eu falei, João, mas por que você está me convidando, né? Eu não conheço nada de tecnologia. Ele falou, por isso mesmo, eu quero alguém que conheça negócio, porque de tecnologia já tem bastante gente. Então, que também é uma outra dica, né? Aprenda a trabalhar em grupo, né? Porque cada um tem o seu conhecimento específico. Não adianta montar um time com 11 Neymars, né? Cada um tem que ter o seu papel, independente de ser melhor ou pior, naquela função ele desempenha um papel melhor, né? Eu acho que isso é super relevante, por isso que nas escolas a gente não tem um professor que ensina tudo, cada um ensina a sua matéria, porque por mais que ele seja bom, ele é bom naquela matéria e não em todas as matérias, né? E isso vale para a vida, né? Você vai trabalhar numa empresa, independente se ela é pequena, média ou grande. Eu cheguei a trabalhar em empresa de 20 colaboradores, como numa Embraer que tinha na época 13 mil. Né? Então, assim, independente disso, você tem que aprender a trabalhar, né, colaborativamente, né? Acho que isso é super importante. E eu saí recentemente, no início do ano da CogsA, ela teve uma mudança, né, onde eles pararam de investir na questão de mercado Brasil. Eu era responsável por vendas na América Latina, e aí eles transformaram a operação local em um delivery center, né, onde só entrega projetos para empresas globais. E hoje eu estou trabalhando em 2 consultorias e 2 startups, né? Então, eu abandonei um pouco aí o mundo corporativo e estou no mundo empreendedor aqui, que está sendo bastante interessante, né? Atualmente, eu estou prestando consultoria para 2 empresas de e-commerce, para uma empresa italiana, e estou com uma startup 2 startups, né? Uma em finanças e uma em tecnologia. Bom, gente... Resumindo, 30 anos em 10 minutos. Em 10 minutos. Primeiro de tudo, gente, eu pensei em alguns pontos aqui para comentar com vocês e até com o Roberto, e eu acho que ele pode até me confirmar. Primeiro de tudo, as línguas. Eu não preciso nem dizer da importância de você aprender o inglês, certo? Para quem é aluno da gente, do Colégio Singular, a gente trata, às vezes, as aulas de línguas estrangeiras com um pouquinho de descaso. Eu fui aluno, eu sei como é. A gente, às vezes, deixa um pouco de lado. É normal. Todo mundo, nessa época, a gente acha que é uma aula um pouco menos importante. Estou dizendo que você vai aprender a falar completamente seu inglês, você vai sair fluente da escola, até porque a gente tem um foco de aprovação numa universidade. Porém, isso já é uma base para você iniciar teus estudos ou complementar teus estudos com outras coisas. O inglês, ele é necessário. Eu, por exemplo, eu não sou fluente em inglês, vamos dizer assim, tá? Eu tenho meus estudos, eu já estudei muito tempo inglês, mas eu não me considero uma pessoa completamente fluente, por exemplo, para trabalhar. Eu sou fluente, por exemplo, se eu for visitar um país. Como turismo, eu sei me virar. Agora, para trabalhar, por exemplo, eu teria que estudar bastante, como o Roberto falou, ele foi para diversos países, rodou o planeta atrás disso. Então, gente, primeira coisa desse papo, o inglês, e adiciono até agora, né, o mandarim, porque hoje o mandarim também é o futuro, como a gente estava falando das profissões do futuro, né, o mandarim é o futuro, tá? É a língua hoje mais falada no mundo, além do inglês, porque a China é o lugar onde tem mais gente no mundo. Isso não significa que o mundo inteiro fala mandarim, significa ainda que a linguagem do mundo inteiro é o inglês, porém, o mandarim está numa ascensão ferrada. Se você puder adicionar isso no teu know-how, pelo amor de Deus, isso é assim, de suma importância. Outra coisa que eu gostaria de dizer... Até complementando, desculpa só te claro, interromper, por favor, eu acho que até Roberto, pela região que a gente está, né, acho que o espanhol também é super importante, né? Assim, talvez você não vá ser fluente, a gente fala do portunhol ali, já resolve, eu acho que a gente entende mais facilmente eles do que eles a gente, mas acho que até pela região, né? E aí eu adiciono um ponto que você falou, né? O inglês, esse foi um dos pontos que eu penei muito, eu na época, né, não tinha internet, essa facilidade que tem hoje, apps, né, como o Duolingo, por exemplo, Duolingo eu faço alemão, né? Eu tenho cidadania alemã e para não perder o alemão que eu aprendi, eu faço... mas hoje você tem muita ferramenta, e se você não praticar todo dia um pouco, por isso que eu comento, né, de deixar o celular
com os comandos todo em inglês, né? Botar um filme, você não vai entender? Assiste 5 vezes, 10 vezes. É lógico. Porque só com a prática, porque senão, uma coisa que pode acontecer, você perder muitas oportunidades na sua vida de carreira por conta de você não ter um inglês, seja, né, uma vaga no exterior, seja numa promoção, tem uma vaga para diretor e, olha, você não tem um inglês, então você não vai. E eu já vi isso acontecer ao longo da minha carreira, de pessoas que foram preteridas, ou seja, não foram escolhidas porque não tinham inglês. E paciência, assim, ninguém hoje em dia, você vai fazer uma entrevista, ninguém pega, deixa eu ver o seu currículo, o seu certificado do seu LEP, da cultura inglesa. O cara não quer saber, ele quer conversar. Conversa, escreve, pronto. Se você está confortável, né? Então é isso que você tem que ter em mente, não é fazer a aula e ter o certificado. É muito mais fácil você praticar, e é preferível que você seja mais destemido e fale, mesmo que fale com alguns erros, do que não falar. Eu cheguei a entrevistar uma vez uma pessoa, eu morei 2 anos na Irlanda. Eu falei, eu sei inglês. Não, em inglês eu só escrevo, eu não falo. Oi? Como assim? Você ficou lá 2 anos falando o quê? Português com os amigos? Então, assim, perdem uma oportunidade, né? Eu acho que, como você falou, a escola, né, o colégio não é para você aprender o inglês, mas ele deveria te motivar, né? Tanto que hoje tem vários colégios que meu filho está no 5º ano, tem várias matérias já são bilíngue, né? A música é bilíngue, ciências bilíngue, matemática bilíngue, porque vai precisar ao longo da jornada da vida aí. Desculpa. Exatamente. Imagina, que isso, Roberto. Eu agradeço, inclusive. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu pai trabalha na CJN do Brasil, não sei se o senhor conhece. É uma empresa sueca. Tá, né? Só não me chama de senhor, vai. Pô, eu tô ficando mais velho ainda, perdão. Meu. Pode chamar de Vicky. Chama de Vicky, todo mundo conhece Vicky. Tá bom, vou te chamar de Vicky, então. Então, você conhece, Vicky? A CJN, né, é uma empresa sueca de conexões, né? Mangueiras de alta pressão, pneumática e hidráulica. E ele perdeu diversas oportunidades até de visitar a Suécia a trabalho porque ele não fala inglês. E sempre começa e não termina. Além de não ter terminado a universidade, ele perde também um pouco aí nessa questão do trabalho mesmo, né? De estar dentro da carteira assinada por não ter uma universidade, ele perde completamente aí as oportunidades que ele poderia ter, sabe? Essa é uma outra dica que eu sempre falo nos encontros, né? Todo mundo fala, mas qual é a melhor faculdade? Eu falei, cara, a melhor faculdade vai fazer lá nos Estados Unidos, vai fazer no Canadá, se quer uma faculdade boa, para de pensar em Brasil, né? Vai, assim, as pessoas, uma coisa que eu fui, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi quando eu entrei na consultoria, eu já tinha 22 anos. Ou seja, hoje meus filhos com 5 anos já visitam os Estados Unidos. Para mim, aquilo foi um divisor de águas, porque assim, você sai do Brasil, você vai para os Estados Unidos e fala, cara, agora eu entendo o que é os Estados Unidos, né? O que é estar nos Estados Unidos. Assim, pensam diferente, agem diferente, né? Não importa se é certo ou errado, mas é outra dinâmica, né? E Europa, idem. Né? Tem as diferenças, Estados Unidos, na minha visão, é mais consumista, a Europa, eles trabalham nesse lado mais de aproveitar a vida, etc. Mas, assim, né? Faça uma universidade, faça melhor que você conseguir. Você consegue fazer só, né, que alguns diretores às vezes brincam, só do seu João da esquina, vai fazer do seu João da esquina, é melhor do que nada. Então, assim, elevem a barra, né? Eu sempre desafiei demais as pessoas que trabalhavam comigo, e é uma das coisas que eu bato duro na moçada nova, e meu filho agora vai fazer vestibular esse ano. Assim, por que vai fazer essa faculdade? Cara, por que você não vai tentar uma melhor? Assim, você tem que elevar a sua barra, né? Se você, né, uma coisa que uma vez eu participei de uma live e a pessoa que estava coordenando, né, falou, pensa, e eu vou fazer essa pergunta para vocês, pensa em 5 pessoas que vocês mais amam. Ou 3 pessoas, para 5 demora muito, 3 pessoas que vocês mais amam na vida. Era impressionante como 90% não pensou em si próprio. Pensou na mãe, no pai, na namorada, na esposa, no tio, no filho, e não pensa em si próprio. Ou seja, se você não acreditar em você, né? Eu já tive funcionários, eu tenho uma funcionária hoje que é VP de uma grande empresa global, quando ela foi fazer a entrevista, ela trabalhava na empresa com a gente, ela, não sei se eu vou conseguir, eu falei, se você não acreditar em você, ninguém vai. Tanto que hoje ela está voando lá.
Então, assim, acreditem em você e elevem a sua barra. Se você quer ser, né, como eu sempre brinco, começar com um loser na testa, você vai ser loser para sempre, né? Eleve a sua barra, trabalhe para você ser sempre o melhor. Se você for mediano, você vai ser mediano e, assim, as oportunidades estão para o terço que está lá no alto, né? Não para o mediano. Não, com certeza. Então, E sobre isso, né? A gente às vezes brinca que isso é muito papo de, né, aqueles coaches e tal, mas isso não é verdade. A gente precisa aprender com a experiência dos outros. A gente vive numa época, principalmente, né, o pessoal que está no ensino médio agora, que vem dessa outra geração um pouco anterior, até mesmo eu que tô com meu celular toda hora, trabalho também com internet, com um monte de coisa, a gente espera que as coisas são rápidas demais, né, que as coisas aconteçam muito de uma hora para outra, sem que a gente tenha tanto trabalho para isso. E isso não existe, certo? Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa pontuar até para falar sobre o mercado de trabalho, sobre uma profissão do futuro. A gente não pode achar que assim que a gente está formado ou assim que a gente está dentro da universidade, a gente vai estar ganhando 15 pau por mês, vai estar lindão, bonitão, não sei o quê, fazendo como o Vicky falou, fazendo 13 consultoria aqui ali. Isso não existe, você tem que correr atrás disso, certo? Você tem que investir em você. Eu costumo dizer para os meus alunos que a meritocracia, né, que a gente tanto fala, que a gente tanto discute, a meritocracia existe para quem tem oportunidade. Isso é muito importante. As pessoas que têm uma oportunidade de ouro, como de estudar no colégio singular, de estar se aprimorando a todo momento, aí sim existe meritocracia, sim, porque pô, foi dado tudo para você. Não de mão beijada, você também conquistou muita coisa, é óbvio, ninguém está discutindo isso. Mas é necessário que você corra atrás também. Necessário tirar da tua cabeça que as coisas vão funcionar como no clique da tela do celular. Isso não existe, certo? Na vida real é completamente diferente. E só mais uma coisa antes da gente continuar, sobre o network que o Vicky falou que é muito importante para vocês também, tá? É uma rede social, vou falar sobre uma rede social que acho que pouca gente do ensino médio tem, e é uma coisa que, rapaziada, é tão fundamental. Se vocês soubessem, se chama LinkedIn. Tomei aqui a minha iniciativa de, quando eu vi que ia conversar com o senhor Roberto Vick, eu fui procurar o LinkedIn dele, obviamente, para ver um pouco sobre a carreira dele, sobre o trabalho. E esse LinkedIn pode parecer chatice, não sei o que, tal, que é rede de rede social profissional, tal. Só que para pensar que daqui para frente tudo vai ser dentro dessa telinha que você está assistindo a gente agora falar, certo? Dificilmente você vai conseguir levar o teu currículo porta a porta como era antigamente, sabe? E além disso, você pode se relacionar com as pessoas, saber de onde elas vêm, para onde elas vão, colocar as suas ideias, juntar com aquilo que você mais concorda, com aquilo que você mais quer trabalhar. Então, olhem um pouquinho mais com carinho, com cuidado, para a parte do seu network, sabe? Seja legal com as pessoas também, é isso que eu quero dizer, sabe? Com aquela pessoa, às vezes, que você não conversa, faça amizade. Isso não é interesse, isso é pensar também na sua vida profissional. A gente está saindo agora dessa fase de adolescente, você que está com 16, 17 anos, já precisa começar a pensar, né, como que você vai ganhar teu pão. Isso é muito importante, né? Como vocês ouviram aí nos 10 primeiros minutos de live que a gente falou, os 30 anos resumidos em 10 minutos do Vic, né? A vida, ela é muito louca, você vai ter oportunidades a todo momento, principalmente se você correr atrás e se especializar. Porque da mesma maneira que você investe tempo em uma porrada de coisa, certo? Como, sei lá, às vezes cuidar do seu Instagram, às vezes sair com os seus amigos, às vezes passar um tempo com a sua família, com aqueles que você gosta, que é super importante também, você precisa investir fazer um pouco uma de tempo academia, em você, né, etc, né? Exato, que é importante. Você precisa investir um pouco de tempo em você. Até porque a gente brinca, né, daquela frase antiga, né, que tempo é dinheiro. Pode não parecer agora, mas no futuro vai ser. A gente toma decisões a todo dia, a todo momento, né, que vão influenciar no nosso eu do futuro. Isso não deve ser uma coisa para preocupar, deve ser uma coisa para motivar. É exatamente o contrário. Tudo depende de como você vai olhar, né, para qual lado da esfera que você vai estar olhando. E eu acho que a gente ter essa
né, esse caminho que o Vic falou, que ele fez, que ele trilhou, só serve para motivar vocês a verem que a história de vocês não vai ser igual a dele, tá bom? Mesmo. Ela pode ser completamente diferente. Se vai ser melhor ou se vai ser pior, só vai depender de você. É literalmente isso. Tá? Até porque a gente. Eu acho que tem um ponto, né, Rodrigo? De uma maneira, né? Não tem certo e errado, né? Tem gente que gosta de estar lá na vidinha, de trabalhar de 7 a 5, que vai ganhar lá seus 5 mil, 7 mil por mês e tá feliz e vai ficar naquilo ali e tá bom. Né? As empresas também precisam disso. Tem gente que se desafia mais, que arrisca mais, mas para isso tem sempre, né? Tem o pró e o contra, né? Então, se você tem mais responsabilidade, você provavelmente vai trabalhar mais, você tem mais risco, você tem que estar mais atento. Então, assim, tudo tem o seu lado positivo e negativo. Acho que cada um, e ao longo da vida também, você vai pesando isso. Tem determinado momento que eu trabalhava eu cheguei a pegar um projeto que eu trabalhei 6 meses sem final de semana, direto e sem ganhar hora extra, direto. E estava feliz da vida, tá na maior consultoria do mundo, tô legal, ia lá para Chicago uma vez por ano, um negócio maravilhoso, lindo, mas você trabalhava para caramba, né? Talvez era um extremo, talvez não precisasse ser tanto extremo como foi. Mas esse do LinkedIn que você falou também é uma ótima dica, né? E eles têm eu tenho o Premium, né? Que você paga para ter mais acesso, e ele te ajuda com muitas coisas, e eu vou dar um exemplo que aconteceu no início do ano comigo. Eu tinha comprado umas passagens com a minha família para viajar e não estava conseguindo fazer a troca, o chat não estava funcionando. Depois de tentar vários dias, teve um dia que eu fiquei mais de 8 horas pendurado no chat e eu não, né, apesar de ter um network bom, eu não gosto de usar esse tipo de network para benefício próprio, né? Mas ali chegou no momento que eu falei, bom, deixa eu ver aqui na TAM quem eu conheço, fui ver quem era o diretor responsável por atendimento a cliente. Ele não estava na minha rede, botei ele lá para ele me adicionar, né? Ele me adicionou, né? No que ele me adicionou, eu relatei, olha, eu sou cliente da TAM desde 1993, eu tenho mais de 1.000 voos, 43,4% de todos os meus voos que eu fiz na vida foram pela TAM, desde a época do rolim, blá, blá, blá. Falei, cara, mas assim, eu acho um absurdo eu tentar ficar mais de 8 horas num chat e não conseguir fazer um serviço simples e trocar um dia da passagem. Mandei para ele os prints que eu tirei da tela. Cara, na hora ele me respondeu, poxa, não sei o que, não sabia que isso estava acontecendo, qual que é o seu telefone, seu e-mail? Eu falei, olha, eu já sou cliente há muito tempo, você deve ter isso na base. No outro dia, uma pessoa do time dele me ligou e pelo telefone resolveu o problema para mim. Agora, né, alguns até falam, mas você como executivo vai criticar, e eu cheguei até a criticar em algumas mídias sociais, mas meu objetivo não é criticar para falar mal, eu fico indignado, né, por você ter um atendimento ruim, de má qualidade, em empresas que você já viu que eram empresas de ponta. Né? E eu, como executivo, quando alguém fala mal da minha empresa, eu sou o primeiro a querer saber por que estão falando mal e como corrigir. É muito ruim quando você tem uma empresa, e eu falei antes, né, de você trabalhar em time. Você tem lá 1.000 pessoas na sua empresa, se uma faz um trabalho ruim, é aquele trabalho ruim que vai aparecer. Então, um tem que ajudar a policiar o outro, e não é ser dedo duro, é trabalhar, né, de forma... Ninguém faz um serviço ruim porque quer, né, a não ser que seja má fé, o cara está com má índole ali. Mas, às vezes, você faz, fiz algo sem querer, deu errado, como é que eu corrijo isso? E eu acho que perdeu um pouco isso por conta do que o Rodrigo falou, dos jovens profissionais quererem o imediatismo, e o cara entra, já quer ser promovido, quer ganhar 10, 12, 15, ele fica pulando de galho em galho, né? Eles perderam a identidade com as empresas, eles estão lá para ser o que eu sempre brinco do funcionário samambaia, que é receber, né, regar dia 15, dia 30. Ele não está lá para aprender, para se desenvolver, para crescer, não. Está lá para ganhar um dinheirinho, ganhar um dinheirinho, o outro pagou 10 a mais, ele já pula. Então, assim, é tudo muito no imediatismo, né? Isso eu acho que a gente está criando, e na última empresa que eu trabalhei, a gente tinha 4 trabalhos globais sobre profissões do futuro, e eu cheguei a falar sobre isso na Band News, né? Eu tive uma entrevista ao vivo na Band News para falar sobre isso, tive em Vitória, na Rede Tribuna, né, para falar sobre as profissões do futuro. E, assim, o que a gente vê é que as pessoas estão perdendo um pouco a identidade com a profissão, né, achando que tudo é
é aí o youtuber famoso, é o cara que faz o TikTok e fica famoso aí do dia para a noite, mas é como eu até brinquei lá, Neymar, né? Quantos tem? Né? Você vai tentar ali quantos vão realmente viver disso. Aí depois fica frustrado, porque... Né, eu tenho um exemplo, meu filho mais novo, pai, cria um canal no YouTube, criei. Depois de 2 dias ele veio, ô pai, você apaga meu canal, mas por quê? Ah, porque eu tive só 5 likes ou 5 views. Você acha o quê? Que vai ter 1 milhão do dia para a noite, né? Então, assim, cria um pouco, às vezes, essa mentalidade errada do imediatismo, né? Exatamente, é importante a gente salientar isso, né? Porque eu me incluo nisso daí, sabe? A gente criou. Eu tenho poucos ídolos, né? Eu tenho alguns ídolos na minha vida. Um deles é o Carl Sagan, né? Eu sou físico, então a gente gosta desse ramo. E o Carl Sagan, ele falava muito disso. Ele falava que a gente ia ter acesso à tecnologia de ponta, que a gente ia ter uma rapidez, uma facilidade, uma diminuição nas fronteiras, mas a gente nunca ia entender realmente como isso funcionaria. E isso seria muito perigoso exatamente por causa do nosso intelecto, do nosso psicológico. Precisa tomar cuidado com isso, gente, quando você estiver dentro de uma empresa, exatamente por conta desse imediatismo. Se você para pensar, todo o tempo investido é investido em você. Não digo que você precisa suportar coisas que você não quer suportar, mas como a gente já falou, tudo na vida é escolha, certo? Você tem que fazer a escolha da sua vida ali, naquele momento que vai ser da tua vida. E arcar com as consequências que possam vir a aparecer. Até mesmo aquelas que você não imaginou que pudessem aparecer. Certo? Quantas vezes eu posso aqui perguntar, você falou, Vicky, da sua trajetória, mas quantas vezes você não se frustrou também e teve que aprender com a tua frustração? Que a gente acha, né, que como foram em 10 segundos que a gente falou de 30 anos, que foi tudo assim, ó, indo de um lado para o outro, de um lado para de não sei o que, tal, e não é assim que funciona, né? A gente precisa entender que cada um tem um caminho a trilhar. E de escolhas erradas também, né, Rodrigo? Acho que a gente tem que aprender isso, assim, né? Uma outra dica que eu dou é você tem uma decisão para tomar, consulte pessoas. Né? Tem gente que vai falar, né? Vou dar um exemplo simples. Ah, você está namorando, putz, você separa ou não separa? Ah, não, separa. Essa menina não sei o que. Ah, não separa. Né? Ou então vai para a empresa, ah, não. Assim, vai ter sempre aquelas pessoas do contra, ou às vezes os invejosos, ou às vezes os caras que vão falar uma verdade que você não quer ouvir. Né? Mas assim, ponha uma coisa na cabeça, né? A decisão tem que ser sua. Jamais culpe os outros por uma decisão sua. Ah, mas fulano falou que era para eu trocar de emprego e ir para a empresa tal. Cara, a vida, né, o Rodrigo já falou várias vezes, a vida é sua, você tem que escolher. E se a decisão foi errada, eu, por exemplo, fiquei 1 ano em Dubai e voltei para o Brasil. Eu acho que foi uma decisão errada, eu deveria ter ficado lá mais 1 ano, pelo menos. Naquela ânsia de, o negócio aqui não é tão bom, para quem trabalha é muito fácil, né? Para a família é mais difícil. Na época eu estava com um filho de 5 anos e a minha esposa, que é arquiteta, né, e lá sem trabalho, porque lá para você ser arquiteto local, você precisa ter várias certificações locais, é um negócio complicado. Sim, acabei voltando, mas assim, foi uma decisão errada. Mas também não pode ficar se lamentando, né? Vira a página e olha para frente, né? Meu pai, meu saudoso pai, que já é falecido, ele falava, né? Quando eu separei a primeira vez, e eu também sempre tive aquilo de, né, você casa, você nunca separa, né, aquilo, né, vai para a vida toda. Sim, é uma coisa que para mim, assim, eu não entendia como assim eu não, né, você se sente um fracassado, como assim eu estou separando e né, não consigo manter. Eu lembro que o meu pai um dia olhou e falou, filho, não olha para trás, olha para frente. E é assim que a gente tem que ser com as coisas que dão errado, né? Para trás você guarda como memória, mas não adianta ficar se lamentando. Ah, eu saí desse emprego, ah, eu perdi essa oportunidade, eu perdi isso, perdi aquilo. Toma uma atitude, né? Eu, na época de Embraer, tinham vários colaboradores lá que vinham, amigos meus. Ah, essa empresa aqui é um saco, pô, isso aqui é não sei o quê, ah, isso aqui não anda. Falei, cara, sai, alguém tá te amarrando aqui, tá te prendendo aqui. Ah, mas é que eu ganho bem, no mercado eu não vou conseguir ganhar nada melhor, porque tem o plano de saúde, tem o plano farmácia, tem... Então, para de reclamar, né? Aquela pessoa que vive o dia inteiro reclamando e não toma uma ação, né? Ou então aquelas pessoas que são obesas, porque eu tô... Cara, toma uma ação, você vai ficar só se lamentando, né? Então, assim, aprenda a ter atitude, ou pare de reclamar, porque senão a vida fica muito chata, né? Exatamente. E, Vicky, só para a gente
responder aqui. O chat, o Gabriel, ele perguntou para você, gostaria de saber se você pensava em cursar outra frente de engenharia e o que fez você escolher a engenharia que você fez. Já te agradecendo. Vamos lá, é uma boa pergunta e é uma coisa que eu discuto demais aqui em casa, principalmente com meu filho aqui, que agora vai prestar vestibular. Assim, eu até comentei, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos. Para mim foi a maior burrada da minha vida ter, né? Eu acabei o colegial e já entrei, porque, cara, o que você sabe com 16 anos? Você vai fazer uma profissão para sua vida inteira. Né? Jamais teria, talvez, feito engenharia se eu tivesse tido um pouco mais de aconselhamento, de informação sobre diferentes profissões. Fiz engenharia, meu avô era engenheiro, eu adorava matemática, física, não, já desde pequena, adora matemática, vai fazer engenharia. Engenharia, teve um diretor onde eu fiz o ginásio, que ele falava, não, talvez você vai fazer economia. Eu olhava, puta, economia, não sabia nem o que era economia, né? Na época também nem entendia de administração, não, é engenharia. E aí eu fui na FEI porque eu queria engenharia automobilística. Né? Sempre fui muito apaixonado por carro, meu irmão foi piloto, e assim, eu vivi em Interlagos, para mim, carro, aquilo era eu sempre fui no salão do automóvel, que na época era, você via aqueles, sempre fui muito apaixonado por carro, então eu entrei lá na FEI para fazer MEC-Aut, mecânica automobilística. 2 anos que eu tô lá, que você faz no começo, que é todo mundo junto lá, carro. Eu olhava a galera que realmente conhecia de carro, cara, os caras iam me destruir. Assim, eu olhava, os caras sabiam tudo. Eu gostava de carro, mas eu não queria saber do motor, do pistão. Eu gostava do carro como figura carro, e não como técnico carro. E aí, quando eu parei para pensar nisso, falei, cara, esses caras estão há anos-luz à minha frente. Eles cresceram, né, com essa vontade de fazer a parte técnica de carro. E aí que eu fui para a produção. Eu falei, cara, eu acho que é a coisa mais, vamos dizer assim, coringa que tem, né, você fazer uma engenharia que te dá... Eu também não gostava de ser elétrica, eu sempre odiei mecânica, né? Mexia em torno, alguma coisa, mas também não era alguma coisa ali que me agradava muito, apesar de, na época, eu estar na Antártica lá, trabalhando na manutenção, montando compressor, desmontando compressor, eu falei, cara, não é isso que eu gosto. Acabei fazendo a produção, então, por ser mais coringa. Depois que eu me formei, eu fiz um MBA em finanças no IBMEC, que eu acho que ajudou a ter uma visão mais financeira, né, que na engenharia você tem um pouco de contabilidade e tal, mas não tem uma visão um pouco mais aprofundada de project finance, né, de ações, etc. Então, isso eu acho que ajudou bastante, mas não tenham pressa, né, é uma coisa que, assim, as pessoas precisam... Pô, você não entrou na faculdade que você queria, espera mais um ano, mas é o cursinho, aí vai passar um ano... Cara, um ano, a hora que você tiver com 25, com 30, não vai significar nada. Se você se formou com 18, 19, 20, depois dos 2, 3 primeiros anos de trabalho, ninguém mais quer saber disso. Né? Por que não? Eu comentei isso já aqui antes, por que não tentar uma faculdade fora? Na época, ninguém nunca me falou, mas é caro. Cara, tenta bolsa, né? Pesquise, né? Tem um amigo meu que a filha dele foi estudar medicina na Argentina e está super feliz. Então, assim, tem o desafio da língua, etc., mas, assim, procurem outros horizontes, né? Abram a cabeça, né? Uma vez eu fui entrevistar um candidato a estagiário, e ele, não, porque eu saí da Mauá, eu fui para a FEI, eu falei, mas por quê? Porque é mais perto de casa, sabe? É um comodismo, eu quero fazer uma faculdade que vai direcionar a minha vida inteira, eu quero fazer um negocinho que é do lado da minha casa, porque é mais cômodo para mim. Ou seja, desculpa eu falar, mas já começa com um loser na testa, vai ser um perdedor, assim, quer tudo mais cômodo. Né? Você quer o mais cômodo, você nunca vai ter algo melhor, porque para você só vai fazer o que é mais fácil, você nunca vai lutar por aquilo que é mais difícil. Né? E eu estou falando por experiência própria, né? Eu sofri demais, porque ninguém nunca me deu dicas, e eu sempre fui um cara que, né, eu sempre me cobrei muito, e as avaliações, as empresas em gerais fazem avaliações, né, o que você acha de você, e o que as pessoas acham de você, né, seus pares, seus chefes, seus subordinados. Sim, a minha nota era sempre mais alta, porque eu sempre me cobrava mais do que as outras pessoas. Né? Mas se você não se cobrar, ninguém vai te cobrar. Né? Os seus concorrentes, e hoje o Rodrigo falou, né?
falou do mandarim, né? Hoje você vai entrar numa empresa, você não está concorrendo com uma vaga do cara que está em Santo André, aqui do lado, para trabalhar na Pirelli. Você está concorrendo com o cara da Itália, com o cara da China, do cara do Japão. Eu mesmo fiz uma entrevista, logo que eu saí, eu ainda estava nessa definição se eu ia para continuar em corporações ou se eu ia para, né, o lado empreendedor. Eu fiz uma entrevista para uma posição que foi ocupada por um cara de Atlanta. Era uma posição no Brasil, uma posição de diretor, e depois me deram um retorno dizendo, olha, a gente preferiu botar uma pessoa de Atlanta nessa posição do Brasil. Ou seja, eu não perdi para alguém aqui que está aqui do meu lado, pedi para alguém lá dos Estados Unidos, né? Uma empresa americana botou um cara de lá. Então, assim, a pergunta é ótima, assim, avaliem com cuidado, né? Façam o que vocês querem e não o que os seus pais querem que vocês façam, né? Uma vez eu lembro que eu estava no Singular, sentou a mãe e a filha. Eu queria falar sobre engenharia de produção. Aí eu olhei para ela e olhei para a mãe. Falei, você quer ou é sua mãe que quer? Porque daqui X anos, sua mãe não vai estar aqui para sempre. E você vai ficar com uma profissão que você não quer, que você não gostou. Então, assim, a gente entende que tem várias situações, né? Eu tive amigo meu do próprio Singular, que o pai tinha construtora, tinha 2 filhas mulheres e um filho homem. E ninguém queria fazer engenharia civil. Ou seja, o pai construiu um império que ninguém queria seguir. Mas, assim, ele acabou fazendo engenharia civil na FEI, mas depois ele saiu, foi morar na Austrália e largou a empresa, as filhas também não quiseram saber, então também não adianta forçar algo, né? É legal, às vezes o pai é médico, os filhos seguem na medicina, o pai é advogado, os filhos seguem porque, né, tá vendo aquilo o dia inteiro dentro de casa, mas se é algo que não te agrada, né, não adianta forçar, você vai ser um péssimo profissional, né? Então, pensem bem, se não entrou na faculdade, putz, eu testei poli, puta, faltou pouco. Mas eu entrei na Mauá, falei, cara, para mais um ano, se acha que dá, tenta de novo. Também não é para fazer 10 anos de cursinho, aí só o Rodrigo vai gostar e o pessoal do ângulo lá vai adorar, mas, assim, ou então pare, vai viver um ano de mochileiro lá fora, vai trabalhar no McDonald's, vai limpar quarto. Cara, a experiência de vida que você ganha em vivendo uma nova cultura, aprendendo uma nova língua, aprendendo a se virar, o Rodrigo falou, cara, você tem que se virar. Tem que sair de casa. Meu filho, às vezes eu brinco, isso aqui vai virar Estados Unidos. Se formou, está fora de casa. Não tem que ficar aqui morando com os pais até 40 anos, não. Se vira, você cresce demais. Quando você vai, né, você mora sozinho, você aprende a gerenciar suas contas, aprende a tomar suas decisões, você cresce demais como pessoa, né? Então, assim, tomem a decisão, né? Eu, às vezes, brinco, eu passo na porta do colégio, veio lá, fulano, entrou em engenharia, direito e medicina. Eu falo, caraca, meu, o cara, assim, tá perdidaço, né? Assim, como assim? Entrou em 3 coisas totalmente diferentes, né? Meu filho, eu contratei um processo aqui para ajudar ele a pensar, né, qual seria, né, com quais profissões o perfil dele mais se encaixa. Acho que é legal isso, as pessoas se conhecerem, né? Então, assim, não tenham pressa, né? Acho que a dica aqui é não tenham pressa, não. Estou no 3º colegial, já preciso entrar na faculdade, senão meu mundo vai acabar. Para e pensa, vai viver um ano lá fora, vai, se não passou na faculdade que gostaria, pô, tem as melhores faculdades, não tem jeito. Mas a faculdade XYZ ali, o laboratório é melhor que da USP. Tá bom, cara, mas o nome, você vai contratar, recebe 30 currículos. Ninguém tem experiência profissional. Você vai por onde? Pela faculdade. Até o cara da faculdade do seu João pode ser melhor que o cara da USP, mas são raras exceções. Esse cara da faculdade de São João, e eu fiz FEI, que eu considero hoje que também foi uma decisão errada, porque na época eu não me inscrevi na Poli, eu devia ter me inscrito. Na verdade, eu me inscrevi, mas não fui entregar o papel na época. Até o Paulo tentou me ajudar lá, mas não teve jeito, e eu acabei fazendo FEI. Mas eu deveria ter esperado mais um ano, estudado um cursinho e tentado uma Poli, porque é diferente. Eu, como FEI, sofri pra caramba. Porque na consultoria que eu entrei, só tinha Poli, ITA e GV. E assim, o cara olhava assim, você é da FEI? FEI é aquela faculdade lá longe, no ABC, nem sei onde é que é esse negócio, assim. Então, tinha Unicamp também, então, assim, é diferente, não adianta. Ainda, por mais que, né, tem um monte de faculdades novas e boas, né, a tradição ainda dos nomes que, como eu falei aqui, o USP, o Unicamp, o FRJ, etc., assim, ainda pesa demais.
né, para as empresas, né, porque não é só a faculdade em si, não é só o professor, e a gente fala do singular, é todo o contexto, são as pessoas que vão estar na sua classe, são os mestres que vão estar lá, são os orientadores, são os laboratórios, são os desafios, é tudo um conjunto de coisas, não é uma matéria só, não é o curso específico. Todo aquele ecossistema da faculdade, ele é melhor que uma faculdade mais nova ou de menos, né, de menos nome, né? E isso demora um tempo. E aí, para você, que aconteceu, foi o meu caso. Você tem que ralar muito mais para mostrar que você pode ser tão bom quanto um cara da Poli, que um cara da FEI pode ser tão bom ou até melhor que um cara da Poli. Mas aí você ralou 2 ou 3 anos, que o cara lá estava lá mais tranquilão e que você estava correndo atrás, na corrida dos cavalinhos do Fantástico lá, que você está lá atrás e você tem que tentar chegar lá na frente, né? Então, exatamente. Eu falo pra caramba, viu, Rodrigo? Fica à vontade para me interromper. Não, pelo aí, amor, fica tranquilo. Falar... A gente tá nesses. A gente tá nesses últimos 5 minutinhos de live, que precisamos ir para a próxima, tem mais uma depois. Mas só para dar o exemplo, o meu exemplo para os alunos, eu entrei para engenharia, né? Eu prestei para engenharia. Eu queria ser engenheiro no começo mesmo, sem saber realmente o que era engenharia, né? Fiz um ano de cursinho, porque não entrei logo de primeira. E no meu ano de cursinho entrei na UFBC, fui fazer engenharia, vi que não gostava no meio do curso, virei professor, literalmente troquei para física, fui fazer licenciatura e bacharel, e sou feliz, entendeu? Isso aí. E tudo isso depende das escolhas que você vai fazer para sua vida. Tinha uma pergunta, Roberto, só um parênteses que eu lembrei agora, Rodrigo, que vale a pena, né, para as pessoas que estão escolhendo, e aí você falou do LinkedIn. Cara, peça contato, conversem com pessoas que trabalham. Eu fiz isso com meu filho. Eu conheci um cara de agência de marketing que até eu estava contratando aqui para uma das minhas empresas para fazer um plano de marketing aqui. Falei, cara, você pode conversar com meu filho? Porque ele está querendo fazer marketing, mas, cara, eu não conheço nada de marketing. Eu não sei se é, né, o que faz, tal. Então, assim, conversem com pessoas que já estão na área, porque mesmo a engenharia tem diversos tipos. Tem engenheiro que trabalha como comprador, como diretor de logística, como cara de vendas, como cara de, sei lá, como diretor de TI, né? Então, assim, conversem para entender um pouco, né? E pensem quais empresas vocês gostariam de trabalhar. Esse é um outro ponto que também é super relevante. Eu quero trabalhar, vou chutar aqui alguns nomes, na Magazine Luiza. Eu quero trabalhar no Nubank, eu quero trabalhar na Volkswagen. Cara, converse com pessoas que trabalham lá para ver se realmente o nome, né, a empresa transmite no dia a dia, ela vai transmitir aqueles valores que você vê para quem está de fora. Então, pesquisem, vá atrás no LinkedIn, peça conexão. Fala, olha, eu vi que você trabalha na empresa tal. Cara, você tem meia hora para conversar comigo, para me falar como que é essa empresa? Cara, a maioria vai aceitar, né? Todo mundo dispõe, né? Esse tipo de aconselhamento, de conversa, são coisas que as pessoas adoram fazer. Eu estou à disposição, meu LinkedIn, né? Podem me procurar, tá lá, Roberto Vick, só tem eu. Assim, me acionem, querem conversar, eu já passei por diversas indústrias, já passei por banco, por varejo, por bens de consumo, por utilities, por óleo e gás, por mineração, assim, conheço diversos segmentos, tenho diversos contatos, né, tenho uma rede boa de relacionamento, tem lá, o Rodrigo até comentou, podem olhar no LinkedIn, tem uma entrevista minha lá no Conta Corrente, na Globo News, né, que foi, super bacana, você está ao vivo na Globo News falando sobre o futuro do varejo, né, um negócio super bacana. Então, assim, conversem, né, não fiquem querendo tomar decisão sozinho, o que eu faço, conversem com as pessoas, elas vão te dando um monte de informação, e aí você começa a falar, isso aqui eu achava que era assim, você começa, vai por eliminação, até você conseguir trilhar aí o seu caminho. E aí, como o Rodrigo falou, não está feliz, não espera acabar para mudar, mas também não vai ficar mudando a vida inteira e não acabar nunca, né? Eu conheço pessoas que passaram por 3, 4 faculdades, gastaram todo o dinheiro do pai e mãe e não acabaram nada, né? Exatamente. Gente, como eu falei, por favor, sigam o Roberto lá, peçam aí para fazer o link com o Roberto no LinkedIn, criem um perfil de vocês no LinkedIn, mesmo que você não adicione nada como experiência, isso não importa, tá bom? Isso aí. Networking é tudo, vocês precisam correr atrás desse tipo de coisa.
Eu acho que a pergunta do Ferrinha que ele tinha feito aqui pra gente até tá mais ou menos respondida, né? Que ele falou, como que você consegue ter certeza, né? Ferrinha, você nunca vai ter certeza. Tá? Acho que É isso até o mesmo. Roberto A pode me resposta é essa confirmar. mesmo. Tá? Você nunca vai ter certeza. Eu tô te falando aqui como uma pessoa que até já deve ter passado aí pela sua vida, que o seu nome não me é estranho. Então, o que eu posso te dizer, na realidade, e o Roberto até pode me confirmar, é que na tua vida, na vida no geral, isso em todas as escolhas, a gente não fala nem só no ramo profissional, a gente nunca vai ter certeza de nada, sabe? E tem uma música do Belchior que fala que arriscar sempre tudo de novo com amor, com paixão, né? Então a gente precisa disso. Precisa saber arriscar e ter a tal da resiliência, que é uma propriedade dos materiais, o Roberto pode até como engenheiro falar, É isso aí. né? É uma propriedade dos materiais que a gente adapta aí para o nosso dia a dia, que é saber olhar para alguma coisa e falar, bom, eu tentei, não é isso. Independentemente da nossa idade. Eu mudei com 19 e dei a sorte grande da minha vida de ter me apaixonado pelo magistério, de entrar, pisar numa sala de aula e falar, caramba, eu quero fazer isso da minha vida. Isso é uma sorte grande minha, certo? Tem gente que consegue com 15. Meu pai achou a dele com 51. Vocês estão entendendo o que é isso? Meu pai mudou de área completamente com 51. Ele trabalhava com gráfica e foi trabalhar com indústria, óleo e gás, que nem a gente estava falando aqui. Metalúrgica primeiro, não gostou, foi para óleo e gás. Mudou tudo. Então, tudo isso, gente, é para vocês entenderem que a vida não tem script, certo? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que para a gente, né, terminar aqui numa alta, claro, né? O Roberto pode comentar aqui com certeza sobre as perguntas que foram feitas, né? Mas é muito, muito, muito importante você lembrar que a vida não tem script, não tem roteiro, e é você que escreve todo dia. Você vai acordar, vai planejar. Muitas vezes seus planos vão dar certo, mas muitas vezes também não vão dar. Né? Isso é muito importante saber lidar, ter a resiliência de lidar, reconhecer e tentar se reconstruir. Né? Isso, claro, se conhecendo, como o Roberto falou. Eu sou um cara que gosto de tatuagem, eu tenho 2 tatuagens e uma delas está escrita exatamente isso: conhece a ti mesmo em latim, teme et nocere. Então, tudo isso é para você lembrar que você precisa se conhecer antes de tudo e lembrar que, meu, as coisas vão acontecer, independente ou não. Elas vão acontecer. Eu prestei para instrumentação, automação e robótica, Marcela. Faço, né, terminando ainda o FABC, mas fiz licenciatura em física, terminando o bacharel em ciência e tecnologia, que é uma profissão interdisciplinar, né, a gente diz, mas escolhi o magistério, né, ser professor. Estou tentando entrar no mestradão, né, para a gente conseguir algumas posições legais, ter uma especialização, poder ensinar vocês melhor, né? Sempre bom para vocês entrarem na faculdade logo, porque investimento em si mesmo nunca é demais. Eu acho que esse é o ponto-chave. Não é, Roberto? Esse é um pode outro até ponto confirmar. esse é outro ponto isso é um aprendizado que eu trago dos meus filhos desde pequeno. Eu aprendi isso com meu avô, que dizia, né, que é o que você falou, o que você aprende ninguém tira, né? Você pode comprar um relógio caro, o cara te rouba, você compra uma calça, estraga, cara, o que você estudou e aprendeu está na sua cabeça, cara. Só o dia que você morrer que aquilo vai se perder, porque assim, conhecimento nunca é demais, né? Uma vez eu tinha um funcionário meu que fui fazer a avaliação, ele, não, porque eu já sei tudo. Cara, não tinha nem o que discutir, cara. O cara chegar e falar que já sabe tudo, cara, não tem como discutir, entendeu? Então, assim, leiam bastante, estudem, aprendam, né? Eu acho que é super, super relevante, de novo, né? Fazendo um resumo aqui, né? Aprendam inglês, né? Estudem numa faculdade, é melhor que você conseguir, né? Não pesa aí pelo comodismo, eu quero uma do ladinho de casa, uma que é mais baratinha. Cara, lute, né? Quer uma que é mais cara, cara, vai lá, chega lá e fala, cara, não tenho dinheiro para pagar, o que eu preciso fazer para ganhar 100% de uma bolsa aqui? O cara vai falar, você tem que ser o primeiro colocado ou entre os 10 primeiros aqui. Cara, eu vou estudar, eu vou ser entre os 10 primeiros para ganhar essa bolsa. Vai lá, abre o jogo, não tenha medo. Né, faça o seu relacionamento, né, cria a sua rede. A sua rede, eu tenho pessoas que estudaram comigo, por exemplo, o Renato Boaventura,
é CEO na Ródia, estudou na sala que eu. E eu já fui vender coisa para ele lá, vira e mexe, encontrava ele aí. Tem outras pessoas, tem o Edson Terra Filho, que hoje é um C-level, um VP grande da Braskem. Assim, os caras voam, é legal isso, quando você vê pessoas que estudaram com você e que até cresceram mais que você, né? Você se espelha e fala, cara, olha lá, o cara cresceu. Né? É legal isso do que você vê aquele cara que, pô, não fez nada, fala, poxa, o cara, né, fez uma puta escola e não apareceu, não destacou. Então, cria essa rede, porque essa rede vai para a sua vida inteira. É muito legal, daqui 10 anos você está num lugar precisando de uma ajuda, como essa da TAM que eu comentei, precisando de uma ajuda, você vai lá, puta, o cara é meu amigo, deixa que ele vai me ajudar. Né? E seja bom com as pessoas. Isso é uma outra coisa que meu pai me ensinou, né? Seja ético. Porque, assim, eu falei que eu entrei 3 vezes na mesma empresa, na Accenture. Eu entrei, saí. Cara, se você não é uma boa pessoa, você não faz isso. E hoje, se eu quisesse voltar lá, com certeza os caras me receberiam. Mas, assim, seja ético com as pessoas. Né? Seja... Né? Competição é uma coisa, né? Mas é uma competição saudável. Não é puxar tapete. E vocês vão aprender ao longo da vida. Quanto mais você sobe, mais tem o lado político. Então, menos importa o seu conhecimento técnico, mais... tem todo o jogo político e você tem que aprender com isso na sua vida também. Né? E como o Rodrigo falou, não tem um script. As oportunidades vão surgir. Eu estava um dia em casa, o cara me manda um e-mail perguntando se eu quero mudar para Dubai, né? Ou eu estou lá em São José, tranquilão, curtindo uma fossa de recém-separado e um cara me indica um trabalho no Rio de Janeiro. E assim, cara, você também tem que arriscar, não pode ficar pensando demais, né? Pega, putz, o que é pró e contra, né? Eu tive, por exemplo, uma outra oportunidade, eu trabalhei na Embraer, um dos diretores, ele era CEO de uma empresa da Embraer que chama Ogma, lá em Portugal, me chamou para ir lá. Fui lá, passei uma semana, legal, puta, Portugal, adorei, iria para lá, mas a hora que eu fiz a conta financeira, não fechou a conta. Aí eu falei, Almir, desculpe, agradeço o convite por ter pago aqui, passei uma semana ótima aqui em Portugal, mas não fecha a conta. Se não for tal valor, não fecha a conta. Ah, não dá para chegar. Beleza, obrigado, continuamos amigos e uma oportunidade e paciência, né? E vida que segue. Então, são decisões, mas assim, não tentem planejar... a não ser, como o Rodrigo falou, a não ser que sejam aquelas pessoas que com 10 anos de idade sabe que vai ser cantora, que vai ser arquiteto, que vai ser qualquer outra coisa. Tem gente que já nasceu sabendo o que quer. Eu não fui dessas pessoas. Até hoje, se pudesse fazer outra coisa, talvez eu faria arquitetura, talvez eu faria marketing, talvez eu faria, sei lá, jornalismo, não sei. Mas não sei, assim, muda muito, né? Então, assim... Mas escolham alguma coisa e façam. Depois, se quiser mudar, a carreira vai mudar. Né? O engenheiro pode trabalhar em milhões de coisas. Como eu falei, pode ser comprador, vendedor, trabalhar em TI, trabalhar em logística. Né? Ninguém faz faculdade para ser diretor de logística. O cara pode ser um administrador, pode ser um engenheiro. Então, assim, por isso que eu falei, conversem com as pessoas. Peguem pessoas de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos. Conversem com diferentes. Ah, você fez engenharia. Cara, por onde você passou? Ah, tem muitos engenheiros que vão trabalhar em banco, né? E agora com as fintechs está bombando o negócio, todo mundo ganhando muito dinheiro com relação a isso. Mas, assim, tem muita oportunidade, né? A engenharia, ninguém contrata você porque você é engenheiro, não é? Porque você fez engenharia e ele sabe que você tem, né? Você tem uma capacidade de raciocínio diferenciada. Você sabe pegar um número e saber se aquele número está certo ou está errado. Então, assim, eu fazia meus testes de estagiário, era quantos orelhões tem na cidade de Santo André? Eu não quero saber quantos tem, eu quero saber que raciocínio ele vai usar. Ele vai usar por área, por habitante, por bairro, né? Piscinas. Eu perguntava quantas piscinas tem em Santo André. Onde é que tem piscina? Ah, é classe A, B e C, é o hotel, é a academia. A gente quer isso, é capacidade de raciocínio, de saber pensar. Né? Uma vez eu peguei um cara na Embraer, quantas rodas tem um avião? O cara falou 80. Eu falei, como assim 80, cara? A Embraer não tem nenhum avião. Eu perguntei, quantos aviões a Embraer faz por ano? O cara não sabia, ou seja, o cara trabalha numa empresa, sim, uma informação básica de saber quantos aviões a sua empresa faz por ano, que não são muitos, na ordem de 100, não é como o carro, que são milhões. O cara não sabia, se não se interessa pela empresa onde está trabalhando, né? Então... é muito difícil isso. Exatamente.
Roberto, muito, acabando muito, o tempo, muito né? obrigado pelo nosso papo. Na realidade, já até acabou, mas 10 minutinhos... Saudades do tempo que eu ficava de 1 a 6 lá. Exatamente. A gente vai voltar. Com certeza a gente vai voltar e depois das 6 Legal, tem estou à aquela resenha disposição. que Todos aí que conhece. quiserem me acessar, Por fiquem à favor. vontade, estou à disposição. E eu também deixei agradeço aqui o no chat, Rodrigo se aí você também. quiser, minhas redes sociais, tá? Estão ali, se quiser Legal. conversar, é só vir falar comigo. O Roberto, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Ótimo. pela sua conversa, troca de experiências. Brincou que fala bastante, mas tem que falar mesmo. Eu sou como você, gosto de falar. Por mim, a gente ficava aí até E quando eu era 10 horas da pequeno, noite eu não trocando uma conseguia ideia. nem atender telefone, cara, de tão envergonhado que eu era, viu? Depois de um tempo, eu era assim também, você acredita? Foi o magistério que me ajudou. Isso Então, aí, gente, muito boa bom. noite. Parabéns. Obrigado pela presença de vocês. Agradeço mais uma vez o Roberto. Convido já para o ano que vem. Com certeza estaremos juntos aí. Com certeza. Sempre que vocês precisarem, só chamar a gente. Contem com a gente, tá bom? Beijão, Isso aí. um abraço, Obrigado bom a todos. descanso. Até a próxima. Obrigado, Roberto, Singular. boa noite, viu? Valeu. Sucesso a e todos até a aí. próxima. Para todos. Um abraço. Aquele abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.